Existe um vazamento circulando agora sobre o próximo Homem-Aranha que é diferente de tudo que a gente já viu até agora. Diferente da maioria dos vazamentos que a gente vê claramente que foi apenas um aleatório que postou e depois várias pessoas vêm adicionando cada vez mais coisa, esse daqui tem um negócio diferente, ele não segue um padrão. Esse aqui tem coerência, tem lógica narrativa e mais importante do que isso, ele tem coragem de dizer abertamente que alguma das coisas que o pessoal jurava que iam aparecer no filme simplesmente não estão lá. Então bora mergulhar a fundo nessa história porque tem muita coisa pra gente falar agora. Vamos nessa! Eu sou Eric Brelay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá, galera! Tudo começa com o vilão principal, e o nome que esse vazamento coloca na mesa é o vilão Chacal, também conhecido como Carrion. Pra quem não conhece tão a fundo os quadrinhos do Aranha, o Chacal é um personagem que tem ligação absurda com a mitologia do Peter Parker, historicamente envolvido com clonagem, manipulação genética e esse tipo de coisa. E é aqui que a Marvel parece ter pegado toda essa essência e adaptado de um jeito bem específico pro MCU. Isso porque, ao invés de clonagem, o Chacal criou um vírus genético que deixa as pessoas suscetíveis a um controle mental. Só que o negócio aqui não é só controle mental à distância não. Ele consegue literalmente habitar o corpo de qualquer pessoa infectada, pulando de uma consciência para outra, como se estivesse trocando de roupa. E podemos dizer que o objetivo dele tem dois lados. O primeiro, lógico, é pessoal. O corpo do Chacal está se deteriorando e ele precisa encontrar um hospedeiro definitivo para sobreviver. E o segundo objetivo é sobre poder. Ele quer um corpo que seja forte o suficiente para colocar ele numa posição de domínio real. E é aqui que a história ela começa a crescer de um jeito bem interessante, porque a gente acaba descobrindo que o Chacal ele não tá agindo sozinho não. Acabamos descobrindo que ele fecha um acordo com o Lápide, um dos maiores nomes do crime organizado que a gente viu no universo do Aranha, e eles juntos acabam mirando na Mão. E a Mão, pra quem não tá ligado, é aquela organização ninja milenar que apareceu no Demolidor e tem toda uma mitologia própria envolvendo ressurreição, ritual e também entidades ancestrais. E o que o Chacal quer fazer, eu posso até dizer que, é um negócio simplesmente genial dentro dessa narrativa, é claro. Se liga só, o plano dele é usar a habilidade de possessão dele para fazer com que a Mão acredite que a tal besta dos mitos antigos dele voltou e tá buscando um corpo físico para liderar a organização. E nossa, galera, isso aqui é muito maneiro porque a gente tá vendo um nível de manipulação incrível, tipo, eu até diria que é um nível de manipulação até maior do que o Mistério fez com o Peter, porque, cara, a gente tá vendo um personagem que tá pegando a crença de um povo, né, de uma organização e tá usando contra eles. Isso aqui é muito massa. E é claro que além de todo esse desenvolvimento sobre o personagem do Chacal, a gente também tem uma outra personagem da Das Caras que, honestamente, galera, eu não achava que a Das Caras tão cedo assim dentro dessa história, que é a Jean Grey. Mas calma aí que não é a Jean Grey dos filmes da Fox que a gente conhece. Aqui é uma versão mais nova que ainda tá descobrindo os poderes e que tá no mundo sem o Professor Xavier e não tem nenhuma base pra se apoiar. Ela meio que tá vivendo se virando, totalmente sozinha e com poderes que surgiram recentemente e sem ideia do que fazer com isso. E é exatamente aqui que a gente tem o Justiceiro entrando em cena. Podemos dizer que ele é o elo que acaba conectando ela com William Mason, um cara que afirma que o DODC, aquele departamento que supervisiona atividades sobre-humanas no MCU, desenvolveu uma tecnologia capaz de suprimir poderes mutantes. Tá, Eric, mas peraí, de onde que veio essa tecnologia? Bom, a resposta para isso está no Bruce Banner. Pois é, essa foi a tecnologia que o Banner acabou criando para controlar o Hulk. Pois é, galera, aquilo que ele criou para se manter no controle do próprio corpo, agora foi adaptado para uma outra função. E cara, que da hora ver isso. Tipo, primeiro, eu sempre quis uma explicação sobre como é que funciona essa transição que o Banner acabou fazendo com o Hulk. Lá em Ultimato, parece que eles chegaram num acordo, mas aparentemente não foi isso não. O Banner meio que fez uma coisa que aprisionou o Hulk. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso e tá aí o tipo de conexão que a Marvel sempre faz muito bem e cara, tô feliz em ver algo desse tipo, de verdade. Tá, mas voltando agora ao assunto, a gente vê que o William, ele não é exatamente confiável. Ele acredita que os eventos sobrenaturais que estão acontecendo, as possessões, o comportamento estranho, tudo isso deve ser culpa de algum mutante psíquico. E a Jean acaba ficando presa numa instalação do DODC por causa disso. Então ela acaba ficando presa, sendo que na verdade o verdadeiro culpado é o Chacal e ela é uma das únicas que consegue ter resistência contra o poder dele. E ó, presta atenção agora porque aqui a gente vai entrar numa parte
parte que, de verdade, eu achei a mais interessante de todo esse vazamento, porque a gente começa a perceber que o Chacal, ele quer começar a controlar também outras pessoas. Só que ele acaba percebendo que tem uma galera ali que ele não consegue dominar e controlar tão facilmente. O Justiceiro, por exemplo, até chega a ser possuído por um momento, mas a Jean consegue expulsar o Chacal de dentro da mente dele. A mente dela é forte demais, galera, simplesmente não dá brecha, então ela fica de fora do alcance dele. Só que aí o Chacal, ele resolve subir de nível, vamos dizer assim, né? E ele acaba indo atacar alguém que, pelo amor de Deus, tem uma das mentes mais instáveis de toda a Marvel. Pois é, estamos falando de Bruce Banner. E quando o Banner perde o controle, aí já era, né? Vocês já sabem, o Hulk vem e vem sem freio, destruição total. Na cena seguinte, vemos que a Jean, tentando resolver toda aquela situação, acaba removendo uma espécie de pulseira que o Banner usava para se manter sobre equilíbrio, né, e tudo mais. Só que isso acaba fazendo com que a situação desande de vez. E de verdade, galera, até fico imaginando a cena, o Hulk completamente solto, sem o Banner, sem consciência, e o Chacal ali dentro dele, basicamente dirigindo aquilo como se fosse uma arma. Sem dúvidas, essa vai ser uma das cenas mais incríveis que a gente vai ter dentro do filme, anota aí. Só que, ó, depois dessa cena, a gente também tem um momento bem importante. Acabamos descobrindo que o Chacal vai tentar controlar o corpo de Peter Parker, mas simplesmente não vai conseguir. Tipo assim, o vírus até entra no corpo do Peter, mas por algum motivo a biologia do Aranha impede que o Chacal tome conta. E não é só isso não, o vírus começa a reagir de um jeito diferente dentro dele. O Peter começa a desenvolver teias orgânicas, a força dele aumenta, os sentidos ficam ainda mais afiados, tudo puxado para uma versão mais instintiva, mais selvagem do personagem, bem no estilo dos quadrinhos. A mão, a organização ninja, acaba vendo tudo isso e percebe que o Peter é o hospedeiro ideal para tal besta deles. E é aqui que começa a pressão em cima do Chacal, porque eles querem que ele encontre alguma forma de quebrar essa resistência que o Aranha tem em seu corpo. E é aqui que entra o Escorpião, que aparece com um traje novo e um veneno sintético feito exatamente para ferrar a biologia do Peter. Durante a batalha, ele consegue acertar o Aranha e pronto, era só isso que faltava. O Chacal finalmente consegue assumir o controle. Com o Peter possuído, o Chacal leva ele até a mão e se apresenta como o novo líder deles. E ó, se liga agora na loucura que vem a seguir. O plano deles é matar o Peter e depois trazer ele de volta. Isso porque dentro da mitologia da mão, é isso que completa o ritual. E meu, olha só o nível dessa história. A gente saiu de tipo, problemas com colegial e tudo mais. Será que a menina vai querer sair comigo? E agora a gente tá num bagulho de tipo, meu, o Peter vai participar de um ritual, ele é um sacrifício. Eu sou um sacrifício, sabia? Sacrifício, Scooby? Isso não é uma coisa boa, Scooby. Só que ó, fica calmo, dá uma respirada, nerd, porque parece que o Peter e também a Jean Grey já estão preparados pra isso. Pois é, o roteiro tem essa sacada, sacou? A Jean acabou conseguindo suprimir o Chacal dentro da mente do Peter, prendendo ele ali sem saída, sem chance de escapar para outro corpo. O Aranha então retoma o controle e aí chega o reforço pesado. Demolidor, Justiceiro e a própria Jean contra todo mundo na mesma batalha contra a mão. Só que aí quando parece que eles finalmente viraram o jogo, aparece o Lápide com uma cartada final. O vilão acaba ativando uma espécie de mecanismo que ele tinha desde o começo, e esse mecanismo basicamente corta o efeito do vírus do Chacal. E é exatamente aqui que o Peter entra em colapso. O corpo dele começa a falhar, o vírus vira algo letal sem o Chacal mantendo aquela mutação. E aí ele começa a morrer. E é exatamente aqui que eu chego da parte do vazamento que quando eu li pela primeira vez, eu olhei e falei, meu, pera aí, será que é isso mesmo? Porque o que eles estão fazendo com o personagem é coisa de doido. Basicamente, galera, o Peter, ele vai decidir morrer pra garantir que o Chacal preso dentro dele morra junto. Só que antes disso, ele vai até a MJ, abre o jogo, conta tudo e depois vai até o túmulo da Tia May e simplesmente senta ali, esperando a morte chegar. Sim, eu sei, cara, quando a gente olha pra um tipo de cena dessa, a gente fala, meu Deus, mano, o que estão fazendo com o Homem-Aranha? Porque ele vai escolher morrer? Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei um absurdo, mas quando eu olho para um cenário grande que é o universo cinematográfico da Marvel, né? O universo compartilhado de filmes. Tipo, essa escolha do Peter começa a fazer sentido. Porque o que a gente tá vendo aqui é o Peter no ponto mais baixo possível, sozinho, morrendo e mesmo assim escolhendo se sacrificar. E é exatamente nesse momento que poderia entrar muito bem uma peça que o MCU já tem e que muita gente esquece. E sim, eu tô falando
do simbionte. Você esqueceu dele, né? Pois é, aquele pedacinho do Venom ainda tá solto por aí procurando um hospedeiro. E nos quadrinhos foi exatamente assim que ele encontrou Peter, num momento de vulnerabilidade total, e acabou salvando a vida dele, dando a origem ao Traje Preto. E olha só como tudo isso se encaixa de uma forma perfeita no meio dessa história. A gente não vai precisar desse negócio de filme solo, ficar trazendo o Tom Hardy, não. Isso se explica de uma forma muito boa. A Marvel pode simplesmente fazer com que isso aconteça como um destino natural da história. E assim eles fazem com que o Peter já chegue no próximo filme dos Vingadores com um traje preto, igual rolou lá nas Guerras Secretas dos quadrinhos. Tá, mas agora eu quero falar aqui direto com vocês sobre a credibilidade desse vazamento. Porque, pô, eu acho que vocês conseguiram notar que ele não tenta agradar ninguém não, né? Muita coisa que tava sendo dita por aí em rumores e que muita gente já tava confirmando não tá nesse roteiro. A gente não tem esse negócio de aranha humana, Hulk cinza, não tem nada disso. Só que quando a gente olha pra um outro lado, a gente entende por que essas coisas não tem. Pô, a gente sabe como a maioria desses vazamentos funciona. Eles começam a falar um monte de coisa e no final acaba virando outra completamente diferente. Só que esse vazamento que eu trouxe aqui pra vocês não. Ele escolhe um caminho e segue ele até o fim, com uma história que faz sentido, personagens bem definidos e tudo bem amarrado. É claro que ainda tem um ponto de tipo, Jean Grey, mutante, sem Professor Xavier, como é que vão fazer isso? Tem tudo isso, eu entendo, mas é um negócio que a gente vai ter que entender, vai ter que assistir e ver o que vai dar, entendeu? Mas sendo bem direto aqui com vocês, esse de longe é um dos roteiros mais concretos que a gente tem até agora sobre a trama do Homem-Aranha Um Novo Dia. E é por isso que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse vazamento. O que vocês acharam dele? Você acha que o Peter morrendo e aí aparecendo o simbionte pra trazer ele de volta à vida e assim fazer com que ele vá pra Guerras Secretas com o traje negro faz sentido? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!